Olá produtor, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Márcio Mourão, sou músico, produtor musical e também professor autodidata. E nesse vídeo eu quero fazer uma pergunta para você. Você domina a sua DAW? Antes de você me responder essa pergunta, assista esse vídeo até o final, pois nós vamos discutir esse assunto que é de grande importância para a gente. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar claro o que é uma DAW. A sigla DAW quer dizer Digital Audio Workstation em inglês, ok? E traduzindo quer dizer estação de trabalho de áudio digital, que é simplesmente um software que serve para a gente trabalhar com produção musical, com áudio em geral. Agora, não é simplesmente um software qualquer, ok? A DAW hoje, na era digital, é a principal ferramenta de trabalho do produtor musical. Então é com ela que a gente grava, edita, mixa, masteriza. Então tudo acontece dentro ou em torno deste software. Então por isso que é de suma importância o produtor musical dominar essa ferramenta de trabalho. Agora eu gostaria de deixar bem claro aqui a diferença entre dominar e usar, ok? São duas coisas completamente diferentes. Muita gente acha equivocadamente que domina a sua DAW, mas na verdade simplesmente ele está usando a DAW. Deixa eu explicar para você isso de uma forma bem clara. Eu estou agora falando português com você e eu uso a língua portuguesa, certo? Só que eu não domino a língua portuguesa. Exatamente, quem sou eu para dominar a língua portuguesa? Olhe lá se eu uso 30% da língua, certo? Para poder me comunicar, para poder escrever, ler, enfim. Ok? E realmente eu não tenho necessidade de dominar a língua portuguesa, até porque eu não sou um profissional da área, certo? Eu sou simplesmente um cidadão comum. Agora, se eu fosse um profissional da área, um professor da língua portuguesa, era minha obrigação dominar a língua. Deu para você entender a diferença? Então é o seguinte, muita gente usa o software, usa a DAW, conhece algumas ferramentas simples como gravar, talvez um pouco de edição, sabe onde é que está o metrônomo, sabe ali abrir um MIDI, colocar um instrumento virtual, um plugin, depois exporta e acha que domina a DAW. Nesse caso não, simplesmente você sabe usar aquelas ferramentas que você precisa. Ok? Agora você tem o conhecimento completo da sua ferramenta de trabalho? Você sabe exatamente como operar todas as ferramentas que existem ali para você? Aí sim, se você disser, não Márcio, eu sei completamente, eu sei usar todas as ferramentas da minha DAW, aí sim, eu diria para você, você domina a sua DAW. E aí sim você estaria apto para utilizar a sua DAW da melhor forma em seu trabalho. Agora, por que eu deveria dominar a minha DAW? Simples, se você é um profissional da área ou tem pretensão de se tornar, como eu já expliquei, é de suma importância que você domine a sua ferramenta de trabalho, pois senão você vai ficar travado. Você vai olhar para a ferramenta, você não vai tirar o melhor proveito, às vezes você não conhece uma ferramenta específica que vai otimizar o seu trabalho e aí você fica martelando com alicate. Você já tentou martelar um prego com alicate? É exatamente isso que acontece quando você está utilizando uma ferramenta que não foi feita para aquilo, que não foi desenvolvida para agilizar o trabalho. E aí você vai perder qualidade, você vai perder tempo, ok? Que é precioso. De repente você demora aí 3, 4 horas para realizar uma tarefa que você faria em uma, em duas, ou até menos se você dominasse a sua DAW. Então é o seguinte, se você tem a pretensão de se tornar um profissional da área, de trabalhar com isso constantemente todos os dias, é de suma importância, é sua obrigação dominar a sua DAW. Agora, se você simplesmente é um hobbyista ou não tem pretensões grandes com isso, quer trabalhar com isso esporadicamente, aí nesse caso não, nesse caso somente aquelas ferramentas básicas já servem para você, ok? Mas profissionalmente é outra história. Agora você deve estar se perguntando, Márcio, como eu faço para dominar a minha DAW? Na minha carreira como professor, eu já dei diversos cursos, já criei diversos cursos sobre DAWs diferentes. E eu sempre utilizei o mesmo método. Qual que é o método, Márcio? Simplesmente ler o manual. Esse livrinho aqui, ó. Esse daqui é do Reaper, tá? Esse aqui é do Reaper 4. Olha só como é que é fininho o bichinho, olha. Esse daqui foi meu livro de cabeceira por muito tempo. Até hoje eu tenho como consulta quando eu tenho algumas dúvidas. E por que do manual? O manual, sem sombra de dúvida, é a maior fonte de conhecimento e pesquisa sobre algum software ou equipamento.
Isso aqui é óbvio, porque quem escreveu o manual foi os criadores do software e ninguém melhor para conhecer sobre a criatura do que o próprio criador, certo? Então, por isso que eu recomendo você ler o manual. Agora, não é simplesmente ler o manual. Ler o manual por si só não vai adiantar. Você tem que ler o manual e entender o que cada função daquela representa e aplicar isso no software. E isso daí também não é algo tão simples, tá? Isso aí leva tempo, dá trabalho e por isso que a maioria preferem simplesmente ficar assistindo vídeos aleatórios no YouTube e não seguem o manual do início ao fim. E outra grande dificuldade é que a maioria dos manuais são em inglês e para quem não domina a língua fica difícil, certo? Então você vai ter que usar ferramentas para traduzir. Essas ferramentas que existem, elas não são perfeitas, as traduções são de longe perfeitas, mas dá para você conhecer sim, dá para você aprender sim. Isso aí não é desculpa para você não pegar o seu manual em PDF da sua DAW, usar uma dessas ferramentas para traduzir e você começar a leitura imediatamente. E aí o que acontece? Ah, Márcio, mas os vídeos do YouTube e os outros materiais não são importantes, não são relevantes? Sim, são relevantes como fonte de pesquisa secundária, ok? Essa é a diferença. Você não pode simplesmente, vou assistir os vídeos do YouTube aqui para me dominar a DAW. Por quê? Porque os vídeos do YouTube são vídeos aleatórios, feitos por pessoas diferentes e pessoas que não têm o intuito de passar um conteúdo completo. Exatamente, às vezes ele nem tem o conhecimento completo e está passando somente algumas coisas que ele aprendeu. E isso é válido sim, ajuda muito quando você já tem uma base de conhecimento, ok? No caso, se você começar a ler o manual e de repente você tem dúvidas sobre uma função, você vai lá e digita esse termo em inglês e geralmente você vai encontrar essas aulas em inglês, ok? Porque a língua inglesa é a língua mais falada no mundo, é a língua, vamos dizer, a língua mais universal que tem no nosso planeta e a maioria criam os tutoriais em inglês. E a maioria dos criadores dos softwares que a gente utiliza para estúdio são feitos pelos americanos, pelos alemães, enfim. Ok? Então fica aí a dica para você, leia o manual. Isso daqui já foi falado por diversas pessoas, diversos profissionais da área. Um deles é o Paulo Anhaia. Se você acompanha os vídeos dele, você vai ver que ele fala muito a respeito disso, não só da sua DAW, mas do seu plugin, ok? Da sua interface de áudio que você acabou de comprar, do seu preamp, de todo equipamento que você comprar, do seu teclado, enfim. Todo equipamento, instrumento ou software é de suma importância você ler o manual para você conhecer a fundo a sua ferramenta de trabalho. Assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Eu não consigo olhar, por exemplo, para um software, ver alguns botões, ver alguns menus e ficar somente vendo sem saber como cada um funciona. Isso é de suma importância para mim, porque eu entendo que um software é criado, as suas funções são criadas para agilizar, para ajudar de alguma forma o nosso trabalho, certo? Se ele foi desenvolvido para a gente, ele foi criado com ferramentas úteis em cada etapa do processo. Então cabe a mim, o usuário, descobrir como cada uma dessas ferramentas funcionam para que eu possa tirar proveito delas. Se eu não descobrir como elas funcionam, eu não vou tirar proveito delas. E hoje eu posso dizer que eu domino a minha DAW, porque eu já li esse manual uma vez ou duas ou três, eu já perdi a conta, e apliquei aqui todos os exemplos de cada ferramenta para que eu dominasse a minha DAW. Esse manual aqui é do Reaper 4. Hoje eu uso o Reaper 5, do aulas do Reaper 5. É claro que eu já baixei o manual mais atual, mas eu estou sempre lendo o manual assim que chega uma nova atualização. E isso é muito importante também. De repente você está com um software aí da versão 5, certo? E já lançou a versão 8. Se você não acompanhou as novas atualizações, você perdeu as novas ferramentas que já vieram com melhorias e tudo mais, e você está desatualizado. E com isso você vai estar perdendo tanto em qualidade como em fluxo de trabalho. Olha só, um erro muito comum de quem está iniciando com produção musical é ficar pulando de DAW em DAW, como um macaco fica pulando de galho em galho. Dessa forma você não vai conseguir se fixar em nenhuma, vai ficar perdendo tempo e não vai dominar nenhuma ferramenta de trabalho, ok? O que eu recomendo para você, se você tem dúvida, testa algumas ferramentas, baixe os instaladores,
teste aí no seu computador, analise os prós e os contras de cada uma e depois tome uma decisão com uma delas e fixe nela, ok? Se torne um especialista nessa ferramenta, por quê? Porque ela vai te acompanhar o tempo todo, tá? Todo dia você vai lidar com ela. Então assim, quanto mais íntimo você for da sua ferramenta de trabalho, melhor será o seu resultado em todos os aspectos, tá? Então assim, se torne um especialista, domine a sua DAW, não importa qual for, certo? Não importa a sua escolha, isso vai depender de muitas coisas e principalmente do seu gosto. Se você me perguntar a sua indicação qual seria melhor, para mim, sem dúvida, é o Reaper, ok? É a ferramenta que eu uso hoje há mais de 4 anos e é a ferramenta que eu me especializei. E posso dizer sem sombra de dúvida que é melhor que todas as demais em diversos aspectos, tá? E nesse vídeo eu não vou delongar muito a respeito desse assunto, mas eu criei um curso completo chamado Reaper Experts para quem está interessado em dominar completamente essa ferramenta de trabalho, ok? Então, se você quer saber mais sobre esse curso, como se tornar um expert no Reaper, acesse o site reaperexperts.com, que lá tem todas as informações. Você se cadastra lá e você vai receber todas as informações sobre esse curso, ok? Agora, se você quer experimentar o Reaper, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, e se você estiver no site, eu vou deixar também um botão grande aí embaixo do vídeo para você clicar e ter acesso a uma aula exclusiva que eu fiz, onde eu vou te ensinar como baixar, instalar, configurar, gravar, editar e exportar com o Reaper, ok? Uma aula muito rápida, mas cheia de conhecimento, de apenas 20 minutos para você já dar o passo inicial e experimentar o Reaper aí no seu computador, no seu estúdio, certo? Serve para Windows ou Mac. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí abaixo do vídeo, ok? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha elucidado aí algumas dúvidas, certo? E se inscreva no canal para você receber os novos vídeos que eu vou lançar. Um grande abraço para você do Márcio Mourão e a gente se vê no próximo vídeo.